Olá, irmãos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, segunda-feira, dia 4 de outubro, memória litúrgica de São Francisco de Assis, o grande Francisco, Pai de todos os pobres, Pai de todos aqueles que querem, na simplicidade, viver a palavra de Deus. Eu te convido a tomar o Evangelho, abri-lo em Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, hoje, nessa segunda-feira, a Igreja nos dá a graça de celebrarmos a memória de São Francisco de Assis, que eu ousaria dizer o grande samaritano da Igreja. Aquele homem que não se fiou nas condições humanas, nas regras do seu tempo, mas um homem que, depois de deixar a sua vida pregressa, abraçou o reino de Deus com todas as suas exigências e consequências. Um homem que de rico se fez pobre, materialmente falando, para estar com os mais pobres e os mais abandonados da sociedade. Francisco de Assis, que sentou-se ao chão para comer com os pobres, Francisco de Assis, que vestiu os nus, Francisco de Assis, que usou de misericórdia para com os leprosos, para com todos os enfermos, Francisco de Assis, que foi, durante toda a sua vida, um sinal vivo e claro do Evangelho. Jesus nos apresenta hoje a parábola do bom samaritano. Quantas vezes nós agimos como aquele levita e aquele sacerdote, que ao passarmos pela rua, nos encontrarmos com pessoas pobres, necessitadas, com algum dependente químico, com um morador de rua, nós muitas vezes viramos a cara. Não damos a esses irmãos a oportunidade do Cristo que está em nós chegar ao coração deles. E diante dessa atitude eu pergunto: será que o Cristo chegou a nós? Francisco mudou a sua vida radicalmente depois da visita que recebeu de Jesus, quando ouviu a voz do Senhor na pequena igrejinha de São Damião, destruída pelo tempo. Francisco, reconstrói a minha igreja, pedia Jesus a Francisco. De que igreja Jesus estava falando? Da igreja que somos cada um de nós, do templo espiritual que nós somos, mas que muitas vezes, pela nossa indiferença, pela nossa vaidade, por todas as coisas que nos cercam, nós deixamos de sê-lo para os nossos irmãos e para Deus. Jesus restaurou o templo espiritual que era Francisco e fez de Francisco um grande sinal da sua misericórdia no mundo. É o que Jesus precisa fazer comigo e contigo nesse dia de hoje. Fazer de nós
um verdadeiro sinal para os homens e mulheres do nosso tempo. Nós precisamos, irmãos e irmãs, dar a Deus a oportunidade de ser através de nós esse bom samaritano que derrama óleo e vinho nas feridas do mundo para curá-lo, restaurá-lo e devolver ao mundo a alegria original. Que Deus nos guarde, nos abençoe e que São Francisco interceda por nós. Até amanhã.